Saudações, galera. Beleza? Deixa eu acender essa luz aqui para ver se melhora. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Bom, dando então continuidade aos nossos conteúdos. Hoje a gente vai trabalhar com Leibniz. E como vocês bem recordam, nós estamos estudando racionalismo. Então, Leibniz, dos 3 filósofos racionalistas que nós iremos estudar, ele é o terceiro. Já estudamos René Descartes, estudamos na aula passada Spinoza e hoje iremos estudar Leibniz. As próximas etapas, os próximos conteúdos serão então pensadores empiristas, a corrente filosófica contrária ao racionalismo. Bom, vamos lá. Leibniz. Leibniz é, sem sombra de dúvida, considerado um dos grandes pensadores do século XVII. Matemático por formação, estava ali naquele contexto de construção de um método seguro de verificação, de validação das verdades, que investigavam, por exemplo, dentro da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento, área da filosofia, para saber o que nós, seres humanos, somos capazes de conhecer e como se dá a produção, a construção desse conhecimento. E óbvio que, como racionalista que era, acreditava verdadeiramente que o conhecimento se dá pelas configurações intelectíveis, ou seja, fruto da nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir. Tranquilo? Bom, ele se debruça sobre as teorias filosóficas que estão em voga, que estão sendo discutidas ali, e investiga o racionalismo do Descartes, o racionalismo cartesiano, de uma maneira tão profunda, que ele leva esse racionalismo às últimas consequências e propõe então avanços muito interessantes, muito significativos ao que Descartes já havia proposto em seu racionalismo, na construção do seu método. As principais obras do Leibniz, as mais abordadas, as mais discutidas do seu pensamento são o discurso de metafísica, monadologia e teodiceia. Eu elenquei aqui abaixo no slide para facilitar. Bom, as mônadas. Se vocês pararem para relembrar, no pensamento do Descartes, a gente discutiu a existência de 3 substâncias. Descartes pensa a existência de 3 substâncias, que na verdade são 2 substâncias, já que Deus criou essas 2 substâncias, elas foram originadas de Deus. Então a gente tem o pensamento e o corpo, que é o res cogitans e o res extensão. Alma e corpo, pensamento e corpo. Essas são as 2 substâncias presentes no pensamento de René Descartes. A grande questão é que quando você olha para o pensamento de Spinoza, Spinoza vai dizer que esse pensamento dualista de Descartes, alma e corpo, dual, está equivocado. Está equivocado porque para Spinoza só há uma substância. Porque Spinoza está partindo do princípio de que uma substância não pode ser criada, ela existe, ela sempre existiu. Ela não depende de um outro indivíduo. Então, para Spinoza, só há uma substância, essa substância é Deus. Autossuficiente, sempre existiu, não demanda, não precisa de interferências externas. Perceba, Descartes 2 substâncias, alma e corpo. Spinoza apenas uma substância, Deus. Em Descartes, as 2 substâncias geraram um problema para a filosofia cartesiana, para a filosofia do Descartes. Que problema era esse? O problema da comunicação. Como corpo e alma se comunicavam? E aí, como vocês bem estudaram, Descartes apontou para a glândula pineal,
glândula presente no cérebro humano, como responsável por comunicar alma e corpo, ou seja, fazer com que o pensamento da alma, da mente, gerasse uma ação no corpo, no momento exato em que esse pensamento acontece. Eu expliquei detalhadamente lá na aula. Ele vai colocar a glândula pineal como uma primeira explicação, uma primeira justificativa do ponto dessa comunicação, mas depois ele acaba atribuindo essa comunicação a Deus. Problema resolvido. Spinoza vai dizer que se só há uma substância que é Deus, não há então problema de comunicação. Por quê? Porque por ser só uma substância, não precisa comunicar com nada que seja externo. Logo, a comunicação é algo intrínseco, faz parte da própria estrutura de Deus. Leibniz, por outro caminho, ele vai dizer que não existem duas substâncias, como disse Descartes, ou uma substância, como disse Spinoza, mas há infinitas substâncias. E ele vai dar um nome específico para essas substâncias. Ele vai chamá-las de mônadas. Para ele, mônadas são partículas minúsculas, verdadeiros átomos. E aqui cabe um parêntese. Lembrem do conceito da escola atomista que vocês viram lá no primeiro ano, lembram? Leucipo e Demócrito. Átomo, palavra grega que quer dizer não divisível. Prefixo grego de negação, tomo, divisível, logo não divisível. Então as mônadas, fecha parênteses, as mônadas leibnizianas, elas vão propor que absolutamente tudo o que existe são compostas delas. Leibniz vai dizer que tudo o que existe são compostos desses átomos da natureza. E que eles surgem a partir da ideia de criação e desaparecem a partir da ideia de aniquilamento, mas que estão presentes em tudo que existe. Mas, e aqui o pensamento ele começa a se tornar mais lento para que vocês compreendam detalhadamente. Leibniz vai dizer que não há espaço de comunicação entre as mônadas. Não há nenhum espaço que permita uma mônada se conectar ou se comunicar com outra. Tranquilo? Ele está afirmando, não há comunicação entre elas. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, se não há comunicação entre as mônadas, como então elas formam tudo o que existe? Como então elas se modificam para formar tudo o que existe? E aí o Leibniz vai argumentar que há um princípio interno responsável por essas modificações. Elas, por si só, sendo substâncias, não necessitam de uma intervenção externa. Elas modificam a si mesmas. E aqui, mais uma coisa extremamente importante, inclusive questão de prova. Dentro do princípio da indiscernibilidade, ou seja, dentro do princípio dos indiscerníveis, Leibniz nos convida a pensar que não existe uma mônada igual à outra. E mesmo que sofram modificações internas, essas modificações não alinham uma à outra, não transformam as características delas a ponto de uma passar a se parecer com a outra. Não. Elas conservam sua identidade única. Ou seja, as mônadas nunca, sob hipótese nenhuma, poderão ser duplicadas. Não existem duas mônadas iguais em todo o universo. E aí, Leibniz então vai pensar que, bom, se tudo é composto por mônadas, por esses átomos da natureza, então nós somos feitos dos mesmos materiais, das mesmas mônadas que os vermes, por exemplo? Sim. Mas Leibniz, ao elaborar seu método de reflexão sobre a realidade, ele vai dizer que existe uma hierarquia nessas mônadas. E essa hierarquia ela pode ser posta da seguinte forma. A percepção
percepção, o ato de perceber, para Leibniz, é o elemento primordial presente em todas as mônadas. Então, desde as mônadas mais básicas às mais complexas, elas têm a capacidade de perceber a realidade. Ponto. Numa etapa superior, estaria o que eles chamam de as mônadas que formariam a alma. Essas mônadas guardam em si, além da capacidade de perceber, guardam em si também a memória, ou seja, a capacidade de recordar. Logo, estariam nas almas, que são mônadas superiores. Por fim, haveria então uma outra categoria, chamada de espíritos, espíritos encarnados. Esses guardam características mais amplas, como, além da percepção e da memória, o raciocínio, a reflexão, elementos que se aproximam bastante de quem nós somos. Por quê? Porque nós somos esses espíritos. E aí, Leibniz vai dizer que esses espíritos são capazes de reconhecer a perfeição existente na mônada superior e perfeita, que é Deus. Vou repetir. Os espíritos encarnados, que são a hierarquia mais elevada dentro dessa ideia que nós estamos, dentro dessa realidade, esses espíritos encarnados, por terem percepção, memória, raciocínio, capacidade de refletir, são conhecedores da mônada suprema perfeita, que seria Deus. Tá claro até aqui? Então nós temos a capacidade de conceber a existência de Deus. As mônadas inferiores, não. Logo, os seres inferiores que são incapazes de refletir, de pensar, não são capazes de conhecer Deus, de crer em Deus, de conceber a existência de Deus. Beleza? Então vamos adiante. Bom, se a gente estava questionando que essas mônadas elas não se comunicam entre si, e que elas se modificam internamente sem nunca se tornarem iguais às outras, como então elas formariam tudo que existe? Simples. Leibniz concebeu que se Deus é a mônada suprema, é a mônada perfeita, partindo da ideia de que perfeição é um estágio de completude, um estágio que não nos falta nada, e por isso o ser humano nunca alcança esse estágio, mas Deus é perfeito. Ele vai conceber a ideia de que há uma harmonia pré-estabelecida para as mônadas. De que maneira? Deus determinou nas estruturas de cada uma das mônadas existentes o que cada uma delas teria a responsabilidade de cumprir. E por isso não há necessidade de se comunicarem para alinhar os objetivos. Por quê? Porque cada uma traz em si o que deve ser feito. Então, cada uma cumpre o seu papel e a realidade se forma. Tranquilo até aqui? Logo, a harmonia pré-estabelecida seria, apesar de diferente de todas as outras, cada mônada espelha o universo inteiro. Ou seja, cada mônada sabe exatamente o que fazer e quando fazer, pois são capazes de expressar a harmonia do universo. E aí, se você ficou confuso, o livro ofereceu um exemplo muito interessante. Imagina o seguinte, imagina que Deus cria um relógio, todos os relógios que existem. E ele vai lá e ao finalizar a construção mecânica de todos os relógios que existem, ele vai lá e alinha no mesmo milésimo de segundo todos os relógios. Logo, se o pensamento deseja que você levante os braços às 12 horas, essas 12 horas que representam o desejo do pensamento será a mesma 12 horas que representa a ação do corpo de levantar esses braços. Logo, como eles estão alinhados, no momento em que você pensa, a ação acontece. Percebe?
Se a gente quiser um exemplo mais simples, eu contextualizei um exemplo ainda mais simples. Imagina que você vai fazer a prova do Enem amanhã e você está completamente receoso de perder o horário. Então você vai a todos os familiares da sua casa, todos os seus parentes, pede a eles os celulares emprestados e configura todos os celulares no mesmo horário, na fração de milésimo de segundo. E na hora em que der aquele horário de você acordar, todos os celulares tocarão ao mesmo tempo. É dessa harmonia pré-estabelecida que eu estou falando. Por quê? Porque cada som de celular somado ao outro, a gente vai ter um volume ensurdecedor e é impossível que você não acorde. Da mesma forma que o relógio que o livro propõe como exemplo estaria alinhado nos milésimos de segundo, para que quando nós realizássemos um pensamento, o corpo realizasse a ação daquele pensamento naquele exato momento. Tá claro? Lembrando, se ficar alguma dúvida e for mais urgente, me manda no zap, eu te respondo. E, se não, anota no seu caderno que semana que vem a gente vai ter live, tira dúvidas e aí fica bem mais tranquilo para explicar. Belezinha? Então vamos adiante. O Deus de Leibniz, ou seja, a ideia, o pensamento sobre Deus que Leibniz formulou. No livro Discurso de Metafísica, Leibniz definiu Deus como um ser absolutamente perfeito. Lembrem-se, a ideia de perfeição parte do princípio de que não falta absolutamente nada. Que Deus é completo em si. Que Deus não necessita, não demanda, não precisa de nenhuma intervenção externa para ser quem é. Ele é Senhor de si e de tudo que o cerca. Bom, quando a gente pensa no significado da ideia perfeição, ela seria o grau máximo de um atributo, sem contradição ou impossibilidade. E você deve estar se perguntando, como assim então? Eu não consegui entender. Se eu digo para você, pensa num número imenso. Isso é um outro exemplo do livro para facilitar a compreensão. Pensa no maior número que você conseguir. Pensou? É provável que se eu pedir para um colega ao seu lado durante uma aula, numa sala regular, ele me diga um número maior e um outro um maior ainda. Compreende? Por mais que você pense em números muito elevados, haverá sempre um número acima. Tranquilo? Então é preciso que a gente entenda que a perfeição é quando você não tiver mais como acrescentar números. Nesse caso, nos exemplos dos números, é impossível. Tranquilo? Bom, o que é onipotência? Lembra do conceito, da tríade do conceito da ideia de Deus? Deus é onisciente, ou seja, tem consciência de tudo, no passado, no presente e no futuro. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onipotente, ele tem o poder de agir sobre tudo. Só que Descartes vai dizer que se Deus é onipotente, se Deus tem poder para agir, para interferir sobre toda a realidade, então a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus é uma vontade arbitrária e sem limites. Por quê? Porque Descartes está dizendo que, bom, Deus pode fazer o que ele quiser, não há limites, então a nós, seres humanos, não resta nada a não ser seguir a vontade de Deus. Então, a liberdade, o livre-arbítrio, que é um conceito de Santo Agostinho, cairia por terra, porque nós não seríamos livres para escolher. Estaríamos submissos a essa onipotência divina. Só que Leibniz vai questionar, vai discordar de Descartes. Porque ele vai dizer primeiro o seguinte: Deus criou tudo. Se Deus criou tudo e ele é perfeito, não há mais nada que Deus precise modificar. Porque se houver alguma coisa que Deus precisa modificar, então ele não foi perfeito. Ele vai precisar voltar para consertar alguma coisa. E aí Leibniz vai dizer, não há essa possibilidade. Isso é impossível. Por quê? Porque Deus é perfeito e fez tudo o que poderia ser feito. Resolveu tudo o que precisava ser resolvido.
E aí a gente chega num ponto em ele discute verdade, sujeito e predicado. Por quê? Porque ele vai dizer que, bom, o sujeito tem um predicado. Logo, a verdade é a adequação desse sujeito, ou desculpa, do predicado a esse sujeito. Tranquilo? Até aqui? Quando explicar fica mais fácil. Perceba o seguinte, se conhecemos a definição do sujeito, percebemos que seu predicado já está contido. Pensar um exemplo pontual. Pegar uma figura geométrica. Se eu digo para você, pense num círculo. Pensou? Ok. Você pensou no conceito de círculo. Vai importar para você onde você vai visualizar esse círculo? Se desenhado a mãos livres numa folha de papel, se recortado de forma imprecisa ou de forma precisa numa peça de madeira, desenhado numa parede ou numa superfície, numa outra superfície qualquer, não importa. Por quê? Porque o seu conceito de círculo sabe o que é um círculo. Então, ao pensar no conceito, você sabe que um círculo é redondo. Eu não preciso dizer o círculo é redondo, porque é redondo, seria o predicado, não faz falta, porque você conhece o conceito de círculo. Da mesma forma, por exemplo, que o livro propõe para vocês, ao dizer pense num triângulo, você sabe que um triângulo é uma figura geométrica composta por 3 lados e com um somatório de um ângulo interno de 180 graus. Você não precisa desse predicado. Você sabe que ele é formado por 3 lados. Não existe um triângulo com 2 lados. Não existe um triângulo com 4 lados. Isso seria, sei lá, um quadrado, um retângulo. Não, um triângulo. Então, ao conhecer o sujeito, você identifica claramente nesse sujeito as características que poderiam ser acrescentadas pelo predicado, mas você já conhece o conceito, então não precisa necessariamente desse predicado. Ele já está implícito ali, ele já está subentendido. Tranquilo? Então, essa tese de Leibniz não se aplica apenas à matemática, aborda também fatos humanos. E aí, essa noção individual de tudo que existe pertence a Deus. Por quê? Porque sendo Deus onipresente, onisciente e onipotente, só Ele vai ser capaz de conceber, saber todas essas particularidades de sujeitos e predicados presentes em cada coisa e em cada indivíduo que existe no mundo. Esse conhecimento só cabe a Deus. Você, eu, todos os colegas, todas as pessoas presentes no mundo, elas não serão capazes de conhecer a verdade sobre tudo que existe. Esse conhecimento é passível apenas a Deus, é possível apenas para Deus. Tranquilo? Então vamos adiante. E aí surge um embate, surge uma contradição a ser refletida, que seriam os conceitos de liberdade e de fatalismo. Por quê? Vamos lá. Se Deus é onisciente, se Deus tem consciência de tudo, do passado, ou seja, de tudo que já foi feito, do presente, de tudo que está sendo feito agora, e do futuro, de tudo que vai acontecer, de todas as ações que irão acontecer. Ele também pode prever nossas ações. Ele também pode saber se agiremos bem ou mal. Bom, se de fato Deus conhece tudo, como compatibilizar, ou seja, como equilibrar a tese da verdade e a liberdade humana e suas responsabilidades morais? Somos livres, dentro da ideia do conceito de liberdade, ou estamos fadados a um destino?
que deve se cumprir porque foi estabelecido por Deus. Olha que questão metafísica fantástica. Olha que colocação que nos coloca numa berlinda, nos põe diante de um paradoxo. Somos livres ou estamos inseridos dentro de um destino que vai se cumprir independente da nossa vontade? Para responder essa questão, Leibniz se valeu de uma distinção lógica. Lembrando, lógica, uma área de organização do pensamento que facilita a compreensão desse pensamento. Ela está inserida na filosofia, está inserida na matemática, está inserida na ciência. E para ele, usando essa distinção lógica, ele precisava saber o que é possível e o que é necessário. E aí ele categoriza essas duas possibilidades, entre o que é possível e o que é necessário. O livro de vocês traz dois exemplos interessantes. Todo mundo que já leu a Bíblia, ou pelo menos que já foi à igreja, qualquer que seja, sabe que Judas traiu Jesus Cristo. Ponto. Mas, apesar de já ter traído Jesus Cristo, era possível que ele também escolhesse não trair. Então, as expressões possíveis não geram contradições. Percebam aqui, se Judas traiu Jesus, haveria também a possibilidade dele não trair Jesus. São duas possibilidades, as duas são ações possíveis. Pega um exemplo bobo do cotidiano para a gente pensar aqui agora. Imagina um jogo entre dois times de futebol. Agora, vai acontecer hoje à tarde. Um time muito bom e um time mediano. Tanto há a possibilidade do time muito bom confirmar o favoritismo e ganhar, quanto há a possibilidade do time mediano se superar em sua vontade e ganhar. As duas vitórias, tanto de um time quanto de outro, são possíveis. Então a expressão possível não gera contradição, porque se um ou outro ganhar, isso era possível. No entanto, as expressões necessárias geram contradições. E aí eu retomo o exemplo do triângulo. Não há como você dizer isso é um triângulo e não dizer que a soma dos ângulos representam 180 graus. Por quê? Porque se você diz, olha, esse é um triângulo, mas a soma dos ângulos não representa 180 graus, você estaria gerando uma contradição. Você estaria dizendo que um triângulo não é um triângulo. E aí, óbvio, uma contradição nega a ideia, nega um conceito. Por isso, as expressões necessárias geram contradição. Por isso, as expressões possíveis não geram contradição. E aí, dessa forma, Deus conhece o passado, o presente e o futuro de tudo que existe. Mas isso não limita a liberdade humana. E aqui eu vou citar um ponto em que eu acho fantástico para entender essa última parte e, de certa forma, entender toda a ideia de liberdade e fatalismo. No livro Cartas entre Amigos, tem um tempo que eu li, acho que deve ter uns 7, 10 anos que eu li esse livro. São cartas trocadas entre o padre Fábio de Mello e o professor de filosofia Gabriel Chalita. Nesses livros eles trocam cartas, são cartas que enviaram um para o outro e discutem filosofia, literatura, questões existenciais diversas. Em uma dessas cartas, Padre Fábio de Mello cita um exemplo bíblico em que ele diz que na Bíblia está escrito: não cai uma única folha de uma árvore sem que Deus queira. E aí o Padre Fábio propõe uma problemática, ele propõe uma reflexão sobre isso. Ele diz: sem que Deus queira ou sem que Deus saiba? Se observarmos o conceito de liberdade presente no pensamento de Leibniz,
sem que Deus saiba. Porque mesmo sabendo, Deus conservaria o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de liberdade para escolhermos os nossos próprios caminhos. Ele teria apenas consciência, até mesmo antes de nós, de que caminhos escolheríamos, mas não interferiria no sentido de direcionar a nós um ou outro caminho. Essa é uma escolha individual. Eu espero que você tenha compreendido o pensamento leibniziano. Se restar alguma dúvida, anota no caderno. Se for mais urgente, me manda no zap, eu respondo assim que visualizar. Mas a gente se encontra na próxima semana, numa live Tira Dúvidas, para sanar todas essas possíveis dúvidas e, caso elas não existam, para ampliar essa discussão. No mais, eu fico por aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau, galera!